Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Tiago Nascimento, advogado, e nesse canal nós conversamos muito sobre holding familiar, como organizar o patrimônio da maneira correta, como buscar proteger o que é seu, fruto de sua vida de trabalho, como proteger os seus filhos, como ter uma eficácia tributária, enfim, tudo isso nós falamos muito aqui nesse canal. E o tema de hoje é bastante intrigante, porque o governo já começou a enxergar que as pessoas já estão utilizando a holding familiar em um número cada vez mais crescente, e isso para o governo é o quê? Muito ruim, porque a holding familiar ela economiza impostos. E se você está economizando impostos, o governo está deixando de ganhar o seu dinheiro. E para o governo isso é péssimo. Então, o que o governo resolveu fazer então é criar um projeto de lei para limitar as holdings, ou seja, fazer com que as holdings familiares, deixem de ser tão atrativas como estão sendo hoje, por isso atraindo um grande número de pessoas. Então vamos lá para você entender. Primeiro você precisa entender o seguinte: há poucos anos esse tema holding era completamente desconhecido, e principalmente holding familiar. Mas vamos falar, por exemplo, uns 4, 3 anos para cá, esse tema se popularizou bastante. E muitas pessoas passaram então a buscar essa alternativa da holding, essa alternativa de organização do patrimônio, justamente para quê? Para fugir do inventário, para proteger o seu patrimônio, proteger os seus filhos de não terem aí que sofrer com o inventário, economizar no imposto de renda, com tributos, enfim. Vários benefícios são atribuídos à holding. Junto com esses benefícios, eles atraem que um grande número de pessoas que possuem patrimônio. E aí muitos perguntam: Thiago, por que a holding então vem crescendo tanto? Muito simples, olha só. Todo mundo sabe que a reforma tributária foi aprovada no final de 2023, e a reforma tributária já diz que vai aumentar o imposto da herança e doação. Em muitos estados, praticamente essa alíquota vai dobrar. Ou seja, o inventário hoje, que é algo que já onera muitas famílias, com os reflexos da reforma tributária após a sua implementação, vai ficar ainda mais pesado. E as pessoas já começaram a ter consciência de que precisam adotar mecanismos diferentes, porque se elas não fizerem isso, elas vão sofrer com uma tributação gigantesca. Pensa só, você que está me vendo aqui, que é pai e mãe, tem patrimônio. Imagina o fruto da sua vida toda de trabalho, mais de 40% se perder simplesmente para ser transmitido aos filhos. Isso não faz sentido nenhum. E é justamente por isso que um grande número de famílias no Brasil estão acordando e buscando a holding familiar, justamente para evitar essa sistemática. E não só isso. A holding familiar vem também crescendo porque as famílias já tomaram consciência que testamento é algo completamente arcaico, não resolve o problema de ninguém. Quantos testamentos aí você mesmo já viu de famosos que deu muito errado, não é mesmo? O Gulliverata, um dos mais recentes, é prova disso. E também as famílias sabem que o sistema de doação não traz segurança jurídica para os pais, justamente porque, ao fazerem esse ato objetivando proteger os filhos lá na frente contra o processo de inventário, o pai e a mãe perdem o controle do patrimônio e vai saber lá no futuro como é que vai estar aquele filho, se ele vai estar casado, se ele vai estar divorciado, se esse divórcio vai se dar numa boa, enfim. É o que eu sempre digo. A doação é um ato que ocorre no presente, mas as consequências do futuro são totalmente imprevisíveis. E, além de imprevisíveis, tira o seu controle total do seu patrimônio, ou seja, algo que não tem sentido nenhum. Então as pessoas já sabem do problema da reforma tributária, já sabem que testamento não resolve, que doação também é algo muito problemático. As pessoas passaram então a buscar informação, apenas receber informação gratuitamente na internet, como isso que eu faço aqui, e viram a holding familiar como um sistema muito bom para resguardar patrimônio, resguardar os filhos, resguardar o legado de uma família, de um pai, de uma mãe que trabalhou a vida inteira e que no futuro vai pretender, obviamente, transmitir isso para os filhos como seu legado, como sua herança. Então, com o aumento expressivo do número de pessoas buscando a holding familiar, e olha só, deixa eu fazer essa observação, a holding familiar ela anda completamente na contramão do que o nosso governo faz para a gente. Nosso governo, como você mesmo sabe, que você sofre na pele isso, ele só quer arrecadar, ou seja, ele só quer tomar o seu dinheiro. E a holding familiar vai na contramão disso. Por quê? É um mecanismo com uma inteligência jurídica tributária tão grande que ela faz com que o seu dinheiro se economize nesse processo de transmissão e organização do seu patrimônio futuramente para os filhos. E, obviamente, como o governo não quer que você economize seu dinheiro, muito pelo contrário, ele quer o seu dinheiro e quer cada vez mais, o que o governo propôs, ele viu esse aumento gigantesco de famílias procurando a holding familiar e já elaborou, então, esse famigerado, esse tenebroso Projeto de Lei 108 de 2024, que visa basicamente o quê? Limitar todos os benefícios da holding, principalmente da holding familiar. O que o governo pretende basicamente é o quê? Cortar as pessoas que estão buscando esse sistema para proteger o patrimônio, economizar com impostos e não terem que sofrer com o inventário. Então, na visão do nosso governo, o que ele quer então é que as famílias
continuem passando pelo inventário para que ele sim possa meter a mão em parte do seu patrimônio, continuem fazendo doação que ele vai arrecadar da mesma maneira. Enfim, o governo não vê isso com bons olhos e obviamente que ele está pretendendo então cortar as pessoas que estão acordando e já organizando o patrimônio da maneira correta, dentro do que a lei autoriza. Isso é lamentável. O que visa, então, esse projeto de lei? Olha só, acompanha aqui comigo. Primeiramente, tributar os dividendos que hoje são isentos. Alterar o cálculo, provavelmente as alíquotas do ganho de capital na venda de imóveis dentro de uma holding. E, por fim, limitar o uso de benefícios fiscais. Olha só o quanto é absurdo as ações do nosso governo. Basicamente, isso aqui que eu li para você é todo o arranjo de normas, todo o arranjo tributário que nós utilizamos para organizar um sistema dentro de uma holding para buscar proteção de patrimônio, benefício tributário e evitar a questão do inventário. Então, o governo, mexendo nesses três aspectos que eu acabei de mostrar, provavelmente ele vai tirar o incentivo da maioria das pessoas que hoje buscam fazer uma holding familiar. E na minha visão, fazer isso é simplesmente tirar do cidadão, tirar das pessoas o seu direito fundamental, primeiro, de constituir sociedade. Se você não sabe, a holding familiar é feita com regras de direito empresarial. E constituir uma sociedade dentro do que a gente tem na liberdade econômica é um direito que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, um direito fundamental. Pensem só esse projeto de lei querendo agredir frontalmente aquilo que está dentro da nossa própria Constituição, no artigo 5º, ou seja, um direito fundamental. Mas dentro desse contexto que a gente anda vivendo ultimamente, a gente tem visto tantas agressões ao nosso ordenamento jurídico, que isso, para mim, sinceramente, não causa surpresa nenhuma. Se a gente for partir por outro aspecto, a limitação desse direito vai causar um impacto econômico e financeiro dentro do nosso país gigantesco. Por quê, Tiago? Simples demais. Você tem que lembrar o seguinte: o que gira a economia dentro de um país é a constituição de empresas. Pense em quantas empresas você conhece, tudo que você tem, o seu carro, o seu telefone, o computador que você está me vendo, o fogão que você cozinha, tudo que a gente tem vem da onde? De fabricantes que são empresas, ou seja, pessoas jurídicas, que se constituem basicamente da mesma maneira como uma holding familiar. Ou seja, e mudar isso vai o quê? Impactar diretamente nessas empresas. E aí eu pergunto, será que o governo vai fazer isso especificamente só para a holding familiar e não vai mexer no direito empresarial como um todo? E fazer isso, na minha visão, é ainda pior do que limitar um direito fundamental do cidadão. Por quê? É a mesma coisa que dizer assim, olha, estou limitando um direito fundamental, eu não posso fazer de jeito nenhum, e além disso, eu estou autorizando um determinado grupo para utilizar as regras que nós temos hoje, porque eu sei que eu não posso mexer nisso aqui, porque isso faz parte da nossa política econômica e financeira, mas para um grupo de pessoas aqui eu vou limitar. E por que eu vou limitar? Porque esse grupo de pessoas não faz com que eu, Estado, arrecade o suficiente. Basicamente é isso que acontece na visão do nosso governo. Mas, resumindo aqui, esse projeto de lei, na minha visão, é algo totalmente equivocado, um grande absurdo, e só mostra o quê? Que o nosso governo ele não pensa em você, ele não pensa no cidadão, ele só pensa em arrecadar, arrecadar e arrecadar cada vez mais para quê? Para fomentar os cofres públicos e o retorno desse dinheiro para o cidadão nunca vem e nunca virá, porque essa é a história do nosso país, infelizmente. Quando é que a gente viu uma segurança de qualidade, uma saúde de qualidade, enfim, ou seja, tudo que você paga de imposto não retorna para você e mesmo assim o Estado só quer te tributar, tributar, tributar e nada mais. Quando o cidadão começa a enxergar isso, começa a ver que ele é explorado e busca meios alternativos, meios lícitos, completamente legais, para ele não ter o seu patrimônio devassado pelo Estado, vem o governo com essas ideias mirabolantes para tentar tirar um direito fundamental seu, um direito que também é meu. Um absurdo total. E aí, doutor Tiago, será que isso de fato vai acontecer? Olha, eu particularmente vejo isso com uma certa dificuldade de acontecer na prática. Porque isso, gente, como eu disse para você, implica muitas coisas, implica em mexer em todo o ordenamento jurídico, todo o sistema de estrutura de empresas e causar uma diferenciação entre uma empresa que exerce uma atividade econômica, entre uma holding que vai gerenciar um patrimônio. Eu não vejo isso com bons olhos, porque é algo que fere o princípio basilar, que é o princípio da isonomia. Pode acontecer? Sim, mas eu acho que para de fato acontecer, precisa passar por um processo de discussão com a sociedade muito amplo, mas é o que eu sempre digo, dentro da conjuntura que nós vivemos, dentro de tudo que a gente vem vendo aí, de afronta ao nosso ordenamento jurídico e diante da sanha arrecadatória do nosso Estado cada vez maior, nada é impossível. Então fica um grande alerta meu para você. Se você conhece holding familiar, se você já cogitou, já pensou em implementar isso dentro da sua família, não perca seu tempo, porque pode ser que num futuro não muito distante esse direito simplesmente desapareça no nosso ordenamento jurídico. E você que não conhece a holding familiar,
procure se informar. Você que tem patrimônio, não deixe seu patrimônio se perder com o processo de inventário, não deixe seus filhos sofrerem lá na frente. Busque informação sobre como você pode organizar seu patrimônio da forma correta e evite que o Estado dilapide seu patrimônio enquanto ainda dá tempo, tá bom? Bom, esse vídeo já estendeu demais, é isso que eu queria dizer para vocês. Fiquem muito atentos a esse projeto de lei. Eu não vi isso com bons olhos, se é que vai passar ou não, eu não sei. Só espero que você, que já conhece a Hold, ou você que caiu de paraquedas aqui, nunca ouviu falar, procure saber e procure agir o quanto antes, porque o nosso Estado brasileiro, lamentavelmente, na conjuntura atual, está cheio de surpresas. Tá bom? Esse é o recado que eu queria dar para você. Nos vemos então no próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, faça sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço.